Olá, sou o professor Renato, de língua portuguesa, dou aula no sistema de ensino, poliedro. Fizemos agora há pouco o gabarito do Enem, o vestibular aí do Enem não apresentou surpresas em relação ao assunto, foram cobrados os assuntos mais presentes nesses últimos anos, como as variantes linguísticas, funções da linguagem, os veículos de comunicação, o e-mail, né, a discussão em torno da internet. Algumas questões ligadas aí às figuras como metáfora e ironia, mas no todo o mais abrangente foram as variantes linguísticas. Há um motivo bastante claro, porque o assunto da consciência da língua, então tem sido aí o grande assunto do Enem. Este ano os textos foram mais densos, né, mais difíceis, o aluno provavelmente teve dificuldade, até porque era muito texto para muita questão, né? Quase 45 textos praticamente. Então, o tempo, né, de execução, o tempo da leitura, da alternativa, talvez tenha sido um empecilho para o aluno. Mas os textos foram bem elaborados, exceto aí a questão 128, que ficou um pouco duvidosa aí a própria resposta. Mas, no mais, os textos foram inteligentes e contemplaram essa modernidade que é a consciência sobre a língua, ou seja, o assunto variantes linguísticas, ok? Até mais, no próximo Enem nós nos veremos novamente. Oi, sou a professora Ana e vou comentar sobre a proposta de redação do Enem 2012 que trouxe como recorte temático o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Tema extremamente interessante, atual e surpreendente, pois diversos outros questionamentos foram cogitados para essa prova, como meio ambiente, propostas políticas, o engajamento da mulher no mercado profissional e tantas outras. Os excertos foram extremamente esperados, 3 pequenos textos com uma imagem. O primeiro texto abordou de modo extremamente amplo a imigração e todos os possíveis benefícios nesse processo que culminou com a miscigenação cultural e étnica. O aluno poderia, portanto, fazer uma alusão histórica sobre os primeiros imigrantes, mas o foco maior dado pelo Enem envolveu 2 grupos nos próximos excertos, os haitianos e os bolivianos. Os bolivianos que aqui chegaram e que estão chegando com uma condição extremamente precária, são miseráveis, que pleiteiam cargos de baixa qualificação e acabam compondo essa grande massa desqualificada de trabalho. Os haitianos, diferentemente, são pessoas preparadas que visam cargos como de engenheiros, professores e, portanto, representam um acréscimo no sentido de dignificação nesse mercado de trabalho. Quando eu penso em dignificação, nós caminhamos para um momento importante do Enem, que é a proposta de ação social, de conscientização social. O aluno deve ter extremo cuidado com o termo xenofobia e qualquer forma de discriminação, de exclusão desses grupos. O aluno deve pensar, portanto, se o imigrante faz a diferença, seja ela cultural ou econômica, ele deve estar nesse país de modo digno. Portanto, como garantir essa dignidade? O candidato poderia sugerir a regularização de sua condição no país, o acesso a uma moradia digna, principalmente cursos que o inserissem nesse mercado de trabalho. Somente assim nós poderíamos pensar no imigrante como um agente transformador de nossa realidade. Espero que vocês tenham feito uma boa prova. Olá, caros alunos e vestibulandos Enem 2012. Eu sou o professor Humberto, estou representando a equipe de matemática do Poliedro. Acabamos de resolver a prova de matemática e gostaria de compartilhar as nossas impressões, tá, durante a resolução. Bom, o que nós percebemos é que o Enem mantém a sua linha de raciocínio, tá? As questões são voltadas mais para a matemática básica. E o que seria matemática básica para nós? Questões que envolvem interpretação de texto, leitura de gráficos e de tabelas, formulações de equações, grandezas proporcionais, tá? Coisas desse tipo. Tá? Questões de ordem técnica parece que estão abolidas do Enem. Aliás, aqui caiu uma coisa técnica, mas era bem simples, a noção de produto entre matrizes. Fora isso, questões bem tradicionais
e que requerem a interpretação rápida do texto por parte do aluno. Tá? Num panorama geral, eu posso destacar aqui questões de escalas, né, de tamanhos, mudanças de unidade, algumas questões muito simples que o aluno poderia ter feito antes, né, para dar uma acalmada durante a resolução. A parte de estatística, que está ficando tradicional no Enem, cálculo de médias e medianas, desvio padrão, tá? Relações entre grandezas, muitos probleminhas onde o aluno tinha que tirar equações e propor a solução, tá? Porcentagens, juros, matemática financeira, a noção de oferta e demanda, ponto de equilíbrio, tá? Então, percebemos que, basicamente, tudo isso foi cobrado para os senhores. Bom, acreditamos que o Enem está mantendo a sua linha de raciocínio, privilegiando um aluno mais antenado com a linha de raciocínio de interpretação de textos, análise de gráficos, uma boa leitura, em detrimento com conceitos até que ultrapassados, né? Muitas fórmulas, muitos teoremas de pouca aplicação prática. Bom, desejamos boa sorte nos demais vestibulares e aqui no Poliedro nós continuamos com a revisão. Até lá! Olá, eu sou o Chico, professor de inglês do Sistema de Ensino Poliedro. Eu vim aqui comentar a prova do Enem 2012, a parte de inglês. Eu gostei da prova, achei que houve uma melhora em relação à dos 2 anos anteriores. Ela continua bem distribuída, são 5 textos, cada um contendo uma questão de interpretação. A prova estava boa, os textos eram variados, tinha um poema, uma citação do músico Jimi Hendrix, tinha um cartoon, um texto falando sobre a autora do Harry Potter. Eu gostei da prova. Os alunos que fizeram da leitura um hábito durante o ano, como várias vezes indicado em sala de aula, acho que não tiveram problemas na resolução. A banca está de parabéns, a prova foi bem direcionada e acho que tende a ser melhor a cada ano que passa. Um abraço a todos.